entidades que atuam na temática da segurança alimentar, além de especialistas e personalidades que estão debatendo saídas e soluções para frear o avanço da fome no Brasil. Vamos falar mais sobre esse assunto a partir de agora com o diretor executivo da Ação da Cidadania, o Rodrigo Afonso. Rodrigo, bom dia, obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, é um prazer estar aqui. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, Rodrigo, qual que é a realidade, da fome aqui no Brasil? Quais são os números, E também o impacto que a gente sabe que a pandemia da Covid-19 também causou, E aumentou a quantidade, de pessoas que estão nessa realidade, nessa situação de fome. Bom, hoje, infelizmente, o Brasil atingiu o pior número da fome da história, São mais de 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave, que é a fome, e mais de 65 milhões de pessoas no Brasil que têm alguma restrição alimentar. Então, a gente hoje tem uma situação que é absolutamente grave e que, claro, teve um aumento por conta da Covid, mas a Covid não é a causa da fome. A fome já vem aumentando desde 2016, lembrando que em 2014 o Brasil tinha saído do mapa da fome da ONU e tinha menos de 4 milhões de pessoas em situação de fome, que ainda é muito, mas era um número historicamente mais baixo. Hoje a gente chegou a 33 milhões de brasileiros em situação de fome e esse número, infelizmente, vem aumentando não só por conta da Covid, mas por conta da falta das políticas públicas essenciais para combater a fome e a miséria no Brasil. E diante dessa realidade, então, está acontecendo esse Encontro Nacional contra a Fome. Quais são as propostas, as soluções que estão sendo discutidas? Bom, a gente organizou um evento do Encontro Nacional contra a Fome com 27 outras organizações da sociedade civil, entidades que atuam muito na questão da segurança alimentar no país. E o objetivo do encontro era justamente, primeiro, trazer as informações. Então, a gente teve um aprofundamento dos dados da pesquisa para que todas as organizações pudessem compreender melhor os dados que estão sendo divulgados, mas também trazer formas de instrumentalizar as entidades com informações e dados para que elas possam atuar de uma forma mais conjunta e mais profunda nas suas regiões. A ideia do evento é que a gente consiga sair no último dia do evento, que ocorre dia 23, com um conjunto de propostas para que o governo, o próximo governo e os atuais que quiserem já terem insumos para pensar políticas públicas que possam, de fato, reduzir a fome a zero no Brasil e de uma maneira muito rápida. Quem tem fome, como está aqui até na minha camisa, quem tem fome tem pressa. A gente precisa de ações emergenciais, mas também precisa de ações estruturantes que resolvam o problema da fome de uma vez por todas. Pois é, Kiko, bom dia, Rubens Salomão aqui, obrigado pelo contato com a gente. Tem um pequeno delay, entre as suas respostas das nossas perguntas aqui, mas é pequeno e a gente segue. O Kiko, qual é a avaliação, o diagnóstico que se faz sobre essa realidade, assim, para que a fome seja de fato exterminada, a gente precisa de, claro, acho que ações de voluntariado são importantes, do governo também, mas essa não é uma realidade econômica. A realidade econômica não tem de dar mais oportunidade para as pessoas para que elas tenham condições de não passar fome? Ou realmente isso depende essencialmente do governo? Então, é óbvio que a realidade econômica tem uma ação muito direta na questão da fome. Sem dinheiro, a pessoa não tem como se alimentar. O problema todo é que, quando se olha, por exemplo, a realidade econômica de 2008, que foi a pior crise econômica da história do país e do mundo, no caso, o Brasil não reduz a segurança alimentar. Pelo contrário, a gente chegou ao final de 2014 com 77% da população em segurança alimentar. E essa curva não foi abalada pela crise econômica de 2008. E por que isso? Porque você tinha políticas públicas implementadas que podiam ajudar essa população no momento de crise. Então, o preço dos alimentos hoje que a gente tem, que são tão elevados, é claro, você tem a crise e a Covid envolvidas, mas sem o ferramental que possibilitava que a gente produzisse alimentos de uma forma mais justa e com preços mais acessíveis à população, que são as políticas de segurança alimentar que foram destruídas nos últimos anos,
a gente tem uma piora muito significativa. A relação é muito clara entre a falta dessas políticas públicas nesse momento e a presença das políticas públicas lá na época da crise de 2008. A diferença é visível, é clara. É óbvio, o que resolve é emprego, é renda. Mas também não adianta a gente ter uma política de renda onde a pessoa trabalha e o salário mínimo não tem reajuste há 5, 6 anos. Enquanto a inflação dos alimentos, por exemplo, subiu de 70% a 80% nesse mesmo período. Então, é preciso entender que, às vezes, só o emprego não resolve. A gente precisa ter, claro, geração de emprego e renda, mas, para além disso, uma política de segurança alimentar, olhando a questão da alimentação, para que isso não como hoje você tem o preço da cesta básica, consome praticamente o salário mínimo inteiro. E a pessoa tem que pagar todos os outros custos, né? Aluguel, educação, saúde, etc. Então, a gente precisa entender a realidade brasileira, entender que é um conjunto de ferramentas que precisam ser implementadas e que, claro, sem essas ferramentas todas em conjunto, a gente não consegue erradicar a fome. Visto isso que, mesmo antes do período da redução dos dados, antes de 2008, você também tinha uma questão de fome envolvida, que só foi resolvida quando se implementou esse conjunto de políticas: emprego, assistência social e políticas de segurança alimentar. Essa questão do salário mínimo chama atenção, né, Kiko? Porque a gente estava falando mais cedo aqui no programa sobre as taxas de inadimplência, que também subiram muito, né? As pessoas não estão conseguindo pagar suas contas. Claro, mais pessoas estão passando fome, imagina pagar outras contas. Mas isso faz muita diferença, né? Porque quem ganha pouco, quem ganha salário mínimo, é isso, né? As coisas que ele precisa comprar e não tem para onde correr, tem que comprar alimento, tem que pagar as contas, isso sobe mais do que a inflação. E se o salário mínimo não tem aumento real, isso quer dizer que o salário mínimo, mesmo subindo a inflação, ele, na verdade, está se desvalorizando. Ele está tendo um poder de compra mais baixo, porque aquilo que as pessoas precisam comprar está subindo acima da média da inflação, acima da média do IPCA, enfim, né? Como você disse, alimentos nos últimos anos subiram 70%, 80%, depende do produto que a gente está falando. Mas arroz, óleo, enfim, subiram muito, subiram demais. Agora, Kiko, nesse diálogo aí sobre políticas de enfrentamento à fome, né, de segurança alimentar, me parece que essa conversa tem uma trava, tem uma barreira aí que é a negativa, né, da atual gestão. A atual gestão nega a existência desses dados, essa quantidade de pessoas passando fome, Kiko. Bom, é só você ir na rua, né, e dar uma volta pelo seu bairro e você vai perceber que essa negativa do governo é absolutamente surreal, né? Todo mundo percebeu já o aumento da fome, seja andando pela rua, seja com pessoas, amigos, parentes, em dificuldade de adquirir o alimento. Então, fica claro que a estratégia do governo, que tem sido usada nos últimos anos, é de negar os problemas, né? Negar uma realidade que está à nossa porta, né? Essa questão que você falou, o alimento que eu citei que aumentou 70%, 80%, o óleo de soja aumentou 50%. E o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Então, como é que esses paradoxos acontecem, né? Os dados da fome mostram, por exemplo, que a população rural tem mais fome do que a produção urbana, do que a população urbana, né? Então, esse paradoxo explica claramente que, desde 2016 para cá, a visão do governo mudou para uma visão de produção de alimentos exclusivamente para o agronegócio exportador, né? Que é um agronegócio que é importante para alguns elementos do Brasil, como a balança comercial, mas não é o agronegócio exportador que põe comida na nossa mesa. Essas políticas públicas que botam comida na nossa mesa são as que beneficiam os pequenos e médios produtores e a agricultura familiar. 70% a 80% do que a gente come vem dessas produções, né? E enquanto a gente acompanhou nos últimos anos, a redução de apoio para essas produções foi brutal, né? A gente tem financiamentos cada vez maiores para o agronegócio exportador, batendo recordes ano após ano, mas é importante lembrar isso: esse alimento vai para fora e não necessariamente é para a produção de alimentos de dia a dia, não é arroz e feijão, é soja, cana-de-açúcar, né, milho, que são muito voltados para alimentação animal e para ultraprocessados. E aí, quando a família recebe muito pouco dinheiro, como a gente está vendo, né, o Bolsa Família ficou congelado o salário, o valor, de 2017 até 2021, 170, 180 reais congelados de 2017 a 2021, enquanto a gente teve essa inflação de alimentos. Então, você imagina, né, com todo esse aumento, com toda essa dificuldade, quando você não tem uma política clara de segurança alimentar para produzir e apoiar quem põe comida na nossa mesa,
essa dificuldade só se amplia para todos nós, né? O gás aí nesse preço dolarizado se dolarizou a produção de alimentos no Brasil de uma maneira brutal, né? Então, como é que a gente vai conseguir alimentar a nossa população? Ser o maior exportador do mundo, ser a potência e alimentar o mundo, infelizmente, o modelo atual não serve para a população brasileira. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas. E para fazer o contraponto aqui, Kiko, o governo valorizou bastante, né, a descoberta, digamos assim, estou usando esse termo, dos chamados invisíveis, né? Quando começou a pagar aquele auxílio na pandemia, pessoas que não eram registradas em nenhum programa social e que talvez estivessem exatamente nesse risco, né, de segurança alimentar. Os auxílios pagos e os atuais programas sociais não dão conta dessa demanda inteira, né? Estou fazendo um contraponto em relação ao que o governo apresenta como sendo uma solução dada, né? Uma alternativa dada pela atual gestão. Bom, não é real essa informação, né? A fila do hoje Auxílio Brasil é gigantesca, né? A gente já tinha uma fila do Bolsa Família de mais de 2 milhões de famílias que não foi atendida. Apesar do governo dizer constantemente que essa fila é atendida, não é realidade isso. O que acontece é que o governo dificulta cada vez mais o acesso a esses programas e aí essas pessoas acabam não conseguindo acessar, mas as pessoas continuam com fome. Se você pensar, a gente tinha o auxílio emergencial que tirou 22 milhões de pessoas da extrema miséria. Foi um programa que foi, obviamente, empurrado a fórceps pelo Congresso para o governo não queria pagar os valores que foram colocados no auxílio emergencial, mas durante esse período foi a maior redução da história do Brasil da miséria, da extrema pobreza, né? Aí, quando acaba o auxílio emergencial, 22 milhões desses que receberam auxílio, dos 70 e poucos milhões que receberam auxílio, foram jogados diretamente na extrema miséria porque eles não conseguiram acessar os programas, né? Então, quando você vai nos CRAs, e a gente tem acesso a muitos deles no Brasil, a gente trabalha muita proximidade deles na nossa rede, a resposta das pessoas é, bom, você vai se cadastrar no CRAs, mas a gente não garante de maneira nenhuma a sua entrada em nenhum programa, porque não há mais recurso para inserir pessoas, né? Infelizmente, o próprio Auxílio Brasil, que foi colocado com um aumento de valor, um aumento meio fake, mas é um aumento de valor, ele só existe até o final do ano, né? Até o fim do processo eleitoral. Não há recurso garantido para a continuação desse programa. Você tem hoje implementado uma política que é única no mundo e que, para nossa visão, é prejudicial para o país, que é o teto dos gastos. Num momento de crise como essa, a gente não pode gastar esse recurso. Se cria uma série de mecanismos no teto dos gastos para pagar orçamento secreto, para pagar uma série de coisas que furam o teto, mas não se cria nada para pagar algum auxílio para as pessoas que estão morrendo de fome. Então, tem uma série de políticas que o governo finge que está fazendo e não faz. Na prática, esses dados são muito expressivos, eles mostram que esse dado é desse ano, ou seja, após o Auxílio Brasil. O dado foi levantado até abril, então as pessoas já estavam recebendo isso e os dados só estão aumentando. Então, o fato é esse, quer dizer, os dados estão aí. O governo pode falar o que ele quiser, mas seja lá o que ele está fazendo, não está funcionando. Então, a gente precisa achar uma solução que funcione para tirar essas pessoas da extrema miséria e conseguir, de alguma forma, fazer as pessoas não morrerem de fome. Uma última informação que eu acho importante é que a gente, de 2016 para cá, tem visto a fome aumentar. E as crianças de 0 a 6 anos são as mais atingidas pela fome, porque elas marcam essas pessoas, essas crianças, para o resto da vida, com uma deficiência de desenvolvimento cognitivo e físico. Então, não adianta nada. Se eu não alimento a criança de 0 a 6 anos, depois disso, se ela é alimentada super bem, ela vai para o resto da vida estar marcada por não ter se desenvolvido na cidade. A gente já tem de 2016 para cá 6 anos. Uma geração inteira de crianças já vai sofrer a chaga da fome para o resto da vida. Quantos anos mais a gente vai ter que esperar até que o governo admita o que a gente está vendo todos os dias nas ruas? Kiko, o Brasil ele construiu, né, um longo caminho para conseguir sair do mapa da fome em meados de 2014, mas já em 2016, 2017 já registrava um aumento gradual da insegurança alimentar aqui no Brasil. Quais as causas, né, para esse retrocesso? Claramente, primeiro, você percebe que isso é antes do coronavírus, né, antes de guerra de Ucrânia, antes de qualquer coisa. É exatamente logo depois de uma troca de governo, né, de uma mudança de políticas, que o Brasil começa a perceber
o aumento da fome. Não é possível que isso não seja uma coincidência, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que está claro, né? O Brasil, em 2014, era uma referência mundial da ONU para trazer delegações do mundo inteiro para aprender com o Brasil quais políticas públicas nós tínhamos implementadas e como elas eram eficazes na redução da fome e da miséria no Brasil. O mundo inteiro a gente era referência. Só 2 anos depois, quando muda o governo e muda as visões políticas, a gente começa a perceber um aumento da fome. E esse aumento vem sendo exponencial, de 4 para 9 em 2018, de 9 para 19 em 2020 e de 19 para 33 em 2022. Então, não é possível que a gente não entenda que o que mudou foi uma visão de governo, especialmente nas questões das políticas para os pequenos produtores, para a produção de alimentos no Brasil, de segurança alimentar, nas políticas assistenciais e na visão de país. Uma série de políticas que foram implementadas acabam afetando a economia do país e colocando a gente onde está. Mas se, mesmo essas decisões econômicas, que são gravíssimas e que acabam afetando a economia e botando as pessoas na miséria, se a gente tivesse as políticas implementadas de segurança alimentar e assistência social que foram premiadas no mundo inteiro, a gente teria, pelo menos, uma redução muito significativa desses números. Então, está claro para nós, da Ação da Cidadania, para todos os pesquisadores, esse encontro que a gente está promovendo é unânime de todos os pesquisadores, sejam de agências da ONU, sejam de entidades nacionais e internacionais, a visão é clara. Claro que a economia tem um efeito muito grande, mas sem as políticas de segurança alimentar e assistência social, esse problema se agrava de uma maneira muito profunda. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso de uma maneira correta e reimplementar isso, e é óbvio, não negar dados, né? Isso é o básico. E, Kiko, a gente tem essa realidade, 33 milhões de pessoas que não têm o que comer aqui no Brasil. Se nada for feito, né, qual que é a perspectiva? A gente pode ter uma explosão de fome aqui no Brasil? Você também avalia que é possível, né, as autoridades conseguir dar respostas céleres, né, a esse problema no momento atual? Bom, quero te lembrar que em 1993, quando o Betinho convocou a Ação da Cidadania, convocou o Brasil para a luta contra a fome, a gente conseguiu fazer com que o governo se mobilizasse e decretasse estado de emergência contra a fome no Brasil. Todos os ministros foram chamados pelo então presidente Itamar Franco para debater e discutir ações imediatas de combate à fome. Toda a sociedade foi convocada, as empresas, os grupos de mídia se juntarem numa imensa campanha contra a fome, que, segundo o IBGE à época, mobilizou 30 milhões de brasileiros para combater a fome de 32 milhões de brasileiros à época. Então, foi uma grande mobilização e você percebe a importância que foi dada à época por todos esses atores da sociedade, mas especialmente o governo, de que era preciso agir imediatamente. A gente precisa agir imediatamente. Acho que essa atuação hoje, essa inação que a gente percebe do Congresso, do Senado, você não viu, depois dos dados serem divulgados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Arthur Lira do Congresso, se reunirem e fazerem uma reunião de emergência para debater o que fazer contra a fome. Mas você percebe eles se reunindo para aprovar legislações que beneficiam os próprios deputados e senadores. Então, a gente precisa entender que é preciso priorizar a questão da fome no Brasil, é preciso que o governo priorize isso. Agora a gente está no ano eleitoral. Um ano eleitoral que o governo deveria ter feito seu dever de casa nos anos anteriores, porque a lei eleitoral restringe ações agora. A gente não pode criar um novo programa de transferência de renda, porque isso fere a lei eleitoral. Então a gente agora tem 6 meses pela frente sombrios. 6 meses onde o governo vai ter uma inação completa, já não tinha uma ação anterior e agora restringido pela lei, e que vai caber à sociedade civil, mais uma vez, junto com empresas, organizações, a imprensa e as pessoas físicas, de se mobilizarem para manter essas pessoas vivas. Porque a situação ela piora muito significativamente. A curva está clara de ser uma curva descendente. A gente espera que até o final do ano esse número piore significativamente. E sim, a gente já está vendo muitas famílias indo morar na rua, e a gente já está vendo supermercados sendo saqueados em algumas ocasiões. A gente pode, sim, ver uma convulsão social que aconteça se nada for feito. Se não fosse a sociedade civil atuando, entregando alimento para milhões de pessoas, só a Ação da Cidadania distribuiu 10 mil toneladas de alimentos ano passado para 10 milhões de pessoas,
Se não fosse a nossa atuação, certamente a gente não conseguiria conter o caos social, a convulsão social que pode aparecer no país. Zé Kiko, eu ia perguntar exatamente nesse sentido aí, né? O que a Ação da Cidadania faz e, principalmente, o que é a Ação da Cidadania? É uma ONG, como é que ela funciona, como ela trabalha? Quem quiser ter acesso, ajudar, participar, enfim, queria que você falasse mais sobre a iniciativa. Claro. Bom, a gente foi fundado em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, uma figura icônica do Brasil, depois de Josué de Castro, acho que é a figura mais icônica na questão do combate à fome e da redução da miséria. É um sociólogo super importante na nossa história, que faleceu, infelizmente, em 97, mas criou o que se chama Ação da Cidadania, que é uma rede nacional de entidades que atuam em conjunto em questões de insegurança alimentar e redução da miséria. Ano passado, a Ação da Cidadania atingiu mais de 3.000 entidades atendidas nas nossas campanhas. Acho que todo mundo deve conhecer a campanha Natal Sem Fome, que é uma das principais campanhas do Brasil de arrecadação de alimentos. A gente que promove essa campanha. E a gente, só durante a Covid, nos últimos anos, atendeu quase 15 milhões de brasileiros, distribuindo alimento em todas as regiões do Brasil, todos os estados, para indígenas, quilombolas, ribeirinhas, favelas, comunidades espalhadas em todo o país, para que a gente pudesse fazer chegar alimento nesse momento tão necessário. Mas, para além disso, a Ação da Cidadania também atua no que a gente chama de advocacy, né? Que é uma atuação para políticas públicas, para que a gente possa atuar no Congresso, no Senado, no Executivo, nos municípios, estados, tentando promover políticas públicas de segurança alimentar. A gente é uma das principais entidades do Brasil de fomento a essas políticas, de trazer informações, dados, pesquisas que possam ajudar. Então, a própria pesquisa dos 33 milhões que a gente está falando, a Ação da Cidadania é a principal financiadora dessa pesquisa. Para ampliar ela vai vir, daqui a um mês, ela vai vir os dados dos estados, né, e outros recortes. E também a gente ajuda a fazer encontros como esse, o Encontro Nacional contra a Fome, que promove o diálogo e traz informações e dados para a sociedade, para as entidades, para que elas possam atuar de uma maneira mais efetiva. Para quem quiser saber mais, o nosso site é www.açãodacidadania.org.br e hoje a gente está com uma campanha de arrecadação no ar, que é a campanha Brasil Sem Fome, www.brasilsemfome.org.br. Quem puder doar, cada real doado na nossa campanha vira um prato de comida. Qualquer doação é muito significativa para quem está com fome e desde já eu agradeço quem pode apoiar e ajudar. Sem dúvida nenhuma, né? A participação é importante, Ação da Cidadania, sem tio, sem cedilha, açãodacidadania.org.br. Kiko, para finalizar, a gente está conversando aqui por ocasião desse último Encontro Nacional contra a Fome. Qual que é a programação? Tem uma sequência, né? Os próximos eventos aí, próxima agenda? Sim. A gente montou o evento com uma narrativa, né? Que a gente traz primeiro as causas da fome, que foi ontem. Hoje a gente traz as consequências da fome. E amanhã a gente traz as soluções para a fome. Então, a ideia justamente é criar essa narrativa para que todo mundo possa compreender o que está ligado uma coisa com a outra, qual é a causa, o que isso gera e como a gente sai disso. São diversas entidades, a gente tem 4 entidades da ONU participando, Unicef, WFP, FAO e Pacto Global. A gente tem organizações internacionais como a Oxfam, ActionAid, a gente tem a própria Ação da Cidadania, entidades nacionais também participando, diversas organizações especialistas de primeira linha para debater esse tema. Está sendo transmitido online esse evento, então você pode acompanhar online. O site do evento é encontrocontrafome.org.br. Lá você pode acompanhar e ver todas as palestras ao vivo e também as gravadas no nosso YouTube. Acho que tem muita informação importante, muitos dados importantes e vale a pena acompanhar porque o evento está muito bom. Kiko, muito obrigado pela disponibilidade, a entrevista com a gente aqui e fique sempre com a gente à sua disposição, tá? Pode contar sempre com o Sistema Sagres aqui para falar para Goiânia, para Goiás, para a região centro-oeste, para a gente continuar abordando esse assunto e, claro, incentivando as pessoas a ajudarem. É uma participação importante, além de debater o assunto de forma estrutural, mas, claro, cada ajuda também é importante de forma individual. Obrigado, Kiko, um abraço, bom dia, bom trabalho. Obrigado para você também, fico muito feliz de participar aqui, especialmente que minha família também é de Goiás, então um grande abraço aí para o povo goiano.